Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso realmente muito assustador. Esse caso aqui ocorreu em 2015, mas o que mais chama a atenção é o áudio que foi enviado por esse homem desse caso aqui. E digamos que foi um dos seus últimos momentos ali e é realmente muito assustador. Eu vou mostrar pra vocês esse áudio que tem uma partezinha dele na internet aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão ficar bem assustados. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa um like, também não esquece de ativar o sininho. Bora lá para mais essa história bem bizarra. Henry Maccabee nasceu em 16 de setembro de 1984, na Libéria. Um tempo depois, ele saiu de seu país natal por causa de uma guerra civil e se mudou para os Estados Unidos. Em 2015, ele estava no melhor momento de sua vida, aos 32 anos de idade. Ele era auditor do Departamento de Receita de Minnesota. Segundo todos os relatos, ele era um membro respeitado da comunidade e muito querido em seu trabalho. Nessa época, ele estava casado com Karen. Juntos, os dois tiveram 2 filhos. Eles moravam na cidade de Montville, em Minnesota. Henry nunca deixou de lado suas raízes liberianas e participou da comunidade liberiana em sua cidade. Um orador envolvente, ele era capaz de prender a atenção de qualquer um. Em seu tempo livre, ele gostava de jogar futebol com os amigos em um time local. Seus companheiros falavam com carinho dele, dizendo que ele costumava contar piadas para manter as coisas divertidas. Na noite de 6 de setembro de 2015, Henry dirigiu-se a um clube, que atualmente está fechado, chamado Povlitzix, localizado na Rua 65. Nesta noite, ele estava com 2 amigos, sendo um deles o William Kennedy. Os 3 beberam bastante e, em algum momento da noite, Henry deu sua carteira a um amigo para guardá-la. Mais tarde, William pegou as chaves de Henry, afirmando que não queria que seu amigo dirigisse embriagado. Por volta das 2 da manhã, os amigos saíram do clube e Henry foi deixado em um posto de gasolina que ficava perto de sua casa. Quem o deixou no posto foi o William. Não está claro porque ele simplesmente não deixou Henry em sua própria casa, já que ele estava tão preocupado com seu amigo. Às 2h28 da madrugada do dia 7 de setembro, Karen estava na Califórnia com seus 2 filhos, quando recebeu uma mensagem de voz do celular de Henry.
No áudio é possível ouvir uma confusão de ruídos indecifráveis por vários minutos, junto com alguns sons potenciais de dor como gemidos ou grunhidos. Também parece que é algum tipo de interferência. No final dessa mensagem de voz, alguém pode ser ouvido dizendo: "Pare com isso". Algumas fontes também afirmam que ouviram tiros na ligação e Henry dizendo que havia levado um tiro. Outros dizem que ouvem o nome Papus sendo dito. Papus era o apelido de William, a última pessoa a ter contato com Henry. A gravação completa nunca foi revelada ao público. Apenas algumas partes foram reproduzidas em alguns programas de TV. Mais tarde, a polícia revelou que Henry também ligou para o irmão e deixou uma mensagem de voz. Mas só temos algumas dúvidas sobre isso e não foi realmente confirmado se isso aconteceu. Karen só ouviu esse áudio perturbador do marido na manhã do dia 7. Então muitos acreditam que ela apenas ligou para o irmão de Henry e reproduziu essa gravação, então é apenas uma gravação que tem. Se outra mensagem de voz foi enviada para o irmão, esse áudio nunca foi revelado e ficou escondido, por isso que temos dúvidas se realmente tem outro áudio. Henry nunca voltou para casa e, por consequência, não foi trabalhar naquele dia. Sua esposa e seu irmão sabiam que tinha alguma coisa muito errada, principalmente por causa daquela mensagem de voz perturbadora que ele enviou no meio da madrugada. Desesperados, os dois foram até a delegacia local e fizeram um boletim de ocorrência. Esse caso foi levado muito a sério pela polícia desde o início. Eles sabiam que tinha alguma coisa muito errada, principalmente por causa daquela mensagem de voz. Aquilo era muito assustador, a polícia não conseguia entender por que ele enviou aquilo, então eles sabiam que tinha alguma coisa errada. Eles foram atrás, começaram as investigações e eles também ficaram bem preocupados porque o Henry não foi trabalhar. E isso era muito importante para ele, seu trabalho. Ele jamais não teria ido trabalhar sem dar alguma informação do que aconteceu, se teve um imprevisto, aconteceu alguma coisa. Então a polícia desde o início levou a sério e fez ali algumas perguntas para as pessoas próximas a ele, sua esposa, seus amigos, para ver se alguém tinha alguma coisa importante para contar. A sua esposa disse que não entendeu nada daquela mensagem de voz que recebeu do marido e que ela não tinha muita ideia do que poderia ter acontecido. Mas depois ela discutiu com as autoridades que achava que ele poderia tê-la traído e agora havia fugido e se escondido em algum lugar. No entanto, à medida que os dias passavam e não havia sinais de Henry, Karen ficou mais preocupada. O chefe do departamento de polícia de Moundsville, Thomas Kinney, declarou: "Só quero enfatizar que qualquer pessoa com informações sobre Henry se apresente. Se eles estiverem relutantes em fazê-lo por quaisquer que sejam seus motivos, não tenham medo e se apresentem." Os homens com quem Henry foi visto pela última vez foram entrevistados sobre o que pode ter acontecido com ele e para onde ele pode ter ido. William Kennedy negou qualquer envolvimento com o desaparecimento do amigo. Outros amigos também afirmaram não saber onde Henry estava ou o que aconteceu com ele. Mais tarde, uma organização não governamental retirou a recompensa de $10 mil que ofereceram por qualquer informação que levasse à descoberta de Henry, porque eles sentiram que Karen não era sincera com eles, porque ela supostamente reteve informações. As autoridades monitoraram a conta bancária de Henry para ver se ele tivesse fugido por vontade própria e planejasse começar uma nova vida. Então, ele mexeria ali no seu dinheiro, mas a conta bancária permaneceu intacta e seu celular nunca mais foi ligado, após aquela mensagem bizarra que ele mandou no dia 7. Depois de algum tempo, a polícia decidiu que era improvável que ele tivesse simplesmente fugido e continuaram os extensos esforços de buscas pelo homem. Durante a investigação, soube-se que Henry foi deixado no posto de gasolina Holiday, não no posto de gasolina Super América, como William tinha dito no início. O vídeo de vigilância daquela noite foi entregue à polícia e dava para ver o Henry no posto de gasolina Super América. Não está claro se William declarou intencionalmente o posto de gasolina errado, ou se simplesmente falou errado, pois se confundiu, lembrando que eles tinham bebido, então talvez ele estivesse bêbado e não lembrasse direito o que aconteceu naquela noite. Também descobriu-se que um amigo ainda estava com a carteira de Henry e William Kennedy
ainda estava com as chaves do amigo que estava desaparecido. Quando Henry deixou a mensagem de voz para sua esposa, naquela noite em que ele desapareceu, seu celular conseguiu fazer um PIN em torres próximas. Os PINs foram eventualmente rastreados para uma torre de celular perto de Creekview Park, em New Britain. Autoridades e voluntários vasculharam a área perto de onde as torres de celular tinham pingado, mas nada foi encontrado que pudesse ajudar no caso. O FBI foi chamado para ajudar. Meses depois, um corpo foi encontrado em 2 de novembro por um homem que estava em uma canoa em Rush Lake. Esta é uma área a quase 10 quilômetros de onde Henry foi deixado por William Kennedy. Demorou vários dias para que o corpo fosse positivamente identificado como de Henry McBee. Como se passaram vários meses desde o desaparecimento e a morte de Henry, a autópsia foi difícil de realizar devido aos estágios avançados de decomposição. Demorou alguns dias para obter o relatório, mas finalmente foi divulgado a causa da morte de Henry como afogamento. Apesar de alguns relatos de pessoas ouvindo tiros naquela mensagem de voz estranha, não foram encontrados nenhum ferimento de bala no corpo do homem. Alguns relatos sugerem que seu celular foi desmontado, com o celular em um bolso e a bateria no outro. Mais de 100 pessoas participaram de uma vigília para Henry McBee em Rush Lake, na manhã de sábado, 7 de novembro de 2015. A atmosfera era sombria, enquanto eles choravam, abraçavam e consolavam a viúva, Karen McBee. Na vigília, familiares, amigos e colegas de trabalho cantaram canções religiosas e oraram por ele. A maioria se lembra dele como um pai amoroso, jovial e sempre disposto a ajudar os outros. Mas como seu corpo acabou no lago a praticamente 10 quilômetros de onde ele foi deixado, isso, é claro, incomodou muito a comunidade local e eles não querem que sua morte passe despercebida. O que aconteceu com meu filho? Quero saber, disse Isater Kermon, mãe de Henry, por telefone na Libéria. Quero agradecer a todos pela ajuda na busca. Foi isso que fizeram com meu filho. Alguém matou meu filho. A forma da morte, no entanto, não foi divulgada. O médico legista não conseguiu declarar se a morte foi devido a um homicídio, suicídio ou apenas um acidente. Enquanto alguns suspeitam que Henry estava bêbado, foi para a água e se afogou, alguns outros acham que tem algum crime. O chefe da polícia de Brinton, Bob Jacobson, disse sobre o caso: "Estamos todos empenhados em fazer uma investigação completa e profissional para determinar a causa e a forma da morte e o que aconteceu com Henry. Esse caso acabou ganhando muita atenção online e algumas teorias foram criadas." A maioria das pessoas parece aderir à ideia de que Henry foi assassinado, seja pelo seu amigo William, que foi a última pessoa que o viu, ou por outra pessoa. O irmão mais velho de Henry acredita que esse foi o caso, e ele disse o seguinte: "Meu irmão foi encontrado em Rush Lake. Acredito que ele foi assassinado. Tanto a esposa quanto a mãe dele também acreditam que ele foi assassinado." Karen disse no funeral: "Quero justiça para o meu marido. Ele não merecia morrer. Alguém fez isso com ele. Existe um Deus e ele sabe o que aconteceu e odeia uma injustiça. Quem quer que tenha feito isso com ele, Deus lidará com você." Alguns sugerem que Henry foi assassinado por ser liberiano, talvez associado à Guerra Civil da Libéria. Alguns também acreditam que ele falou alguma coisa e por isso foi morto. Segundo algumas fontes, a mãe dele acredita que foi realmente isso que aconteceu. Algumas pessoas acreditam que a Karen, a esposa dele, está envolvida nisso. Até porque logo depois que ele desapareceu e mandou aquele áudio, ela logo falou que acreditou que ele estava traindo, enfim. Eles estavam juntos há 11 anos e algumas pessoas falam que eles tinham alguns problemas no casamento. Mas é claro que isso nunca foi confirmado, é apenas uma teoria. E se ela fez isso, ela teve que contratar alguém para tirar a vida do marido ou convencer alguém a fazer isso, porque ela não estava na cidade no momento em que tudo isso aconteceu. Alguns acreditam que Henry tirou a própria vida, mas as autoridades afirmam que a morte de Henry não parece ser suspeita, levando alguns a acreditar que ele pode ter feito isso a si mesmo. Nem todos concordam com essa avaliação, e a maioria dos amigos e familiares de Henry desconsideram essa ideia de que ele teria feito isso consigo mesmo. Se ele fez isso com ele mesmo, isso não explicaria aquela mensagem de voz que ele enviou.
Outros sugerem que talvez em estado de embriaguez e desorientado, Henry vagou e acabou caindo no lago Rush e se afogando. Algumas fontes sugeriram que Henry pode ter sido drogado no clube e é por isso que ele acabou ficando completamente desorientado, saiu vagando no escuro e depois acabou se afogando no lago. Talvez ele tentou pedir ajuda e enviou aquela mensagem, mas não dá para entender muito o que ele fala, então é realmente complicado. Os investigadores disseram que testes toxicológicos estavam sendo realizados, mas os resultados nunca foram divulgados. David Singleton, do Minnesota Community Policing Service, disse o seguinte: se a morte de Henry McBee foi um acidente, como algumas pessoas acreditam que foi isso que aconteceu, porque algumas das pessoas mais próximas a ele estão retendo e manipulando informações e porque a aplicação da lei suspendeu a investigação. William Kennedy é um dos principais suspeitos do caso e alguns acreditam que ele está envolvido, porque ele mentiu para a polícia dizendo que deixou em um posto, mas na verdade foi em outro. Ou será que realmente ele estava confuso e não lembrava o posto que deixou o amigo? Porque ele não devolveu as chaves do carro de Henry logo depois para Karen. Ele foi devolver muito tempo depois de que o Henry já estava desaparecido. Talvez o William esteja escondendo alguma coisa. Há uma recompensa de $5.000 por informações que levem à prisão e condenação nesse caso. Nada no passado leva as pessoas a acreditarem que o Henry faria aquilo com ele mesmo, até porque ele estava no melhor momento de sua vida, se dava muito bem com sua esposa. Tem alguns boatos de que eles tinham alguns problemas no relacionamento, o que é normal, mas não tinha nada que mostrasse que ele não gostasse da vida que ele tinha, da cidade que ele morava. Ele nunca demonstrou um comportamento estranho, também não tinha inimigos. É realmente um caso muito difícil e que a polícia até hoje não conseguiu resolver. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, eu achei um caso interessante, principalmente para o áudio. Eu bato mais uma vez nessa tecla dizendo que é bem assustador. Eu, quando eu ouvi pela primeira vez, fiquei bem assustada, porque parece uns sons de animais, sei lá, é meio difícil da gente entender o que aconteceu com ele naquela noite. Mas é interessante ter um áudio ali, digamos que dos últimos momentos dele. Então, deixem nos comentários o que vocês acreditam que aconteceu com ele. Será que foi um crime? Será que tem alguém envolvido com isso? Será que foi um acidente? Enfim, a gente tem um monte de teoria nesse caso, mas quero saber a opinião de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.